Olá, por um mundo onde a dor do semelhante nunca seja banal e nos toque fundo no coração, de modo a nos fazer mobilizar forças para ajudá-lo, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Em torno do câncer, a cultura geral do nosso povo criou uma série de camadas. Há quem não suporte sequer pronunciar o nome da doença e arruma apelidinhos afetivos. Há quem prefira tratar da doença como se fosse uma maldição. E aí, todo o discurso em torno do câncer se torna pesado e quase uma espécie de morte antecipada. Há ainda quem descobre, luta e vence. Há quem luta e não vence. O câncer, de todo modo, continua a ser um desafio para a comunidade internacional de pesquisa médica. Não podemos nos esquecer que câncer não é uma doença singular, é uma doença plural. São vários os tipos de câncer que se instalam nos organismos. E há ainda uma outra camada, formada por aquelas pessoas que têm câncer e nos surpreendem com reações muito novas e esperançosas. Convidamos para conversar conosco no programa de hoje uma moça que tem câncer. Ela se chama Daniela Lousada, ou Dani Lousada. Ela decidiu que ia fazer da doença uma mensagem. E ela está viva e falando do câncer como nós nunca ouvimos antes. A paulista Daniele Lousada descobriu um câncer raro no cérebro há mais de 2 anos, mais precisamente em novembro de 2018. Incurável, o tumor cerebral colocou Dani em meio a um grande desafio. Ela é moradora da capital de São Paulo e vive longe da sua família. A Dani foi cicloativista e precisou da ajuda de amigos, depois de parar de trabalhar por conta do desgaste físico que chega com o diagnóstico. Ela pedalava 22 quilômetros por dia e agora anda com o auxílio de uma bengala. A Dani tem um canal no YouTube com o título de Terminal, que, como ela diz, carrega sonhos e esperanças. Sem esmorecer, a Daniela exalta o tratamento do SUS. Por meio dele, ela tem um acompanhamento no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, hospital de ponta, onde ela alega ser melhor atendida do que em muitos locais da rede privada. Dani, é uma alegria receber você aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda. No seu perfil do Instagram, você colocou a seguinte afirmação: ao ser diagnosticada com o câncer cerebral, resolvi me reinventar. Aqui você não vai encontrar superação, e sim a vida como ela é. Então eu começo te perguntando, Dani, como é que a vida é? Primeiramente, queria agradecer, Padre Rafael, por ceder esse espaço para que a gente possa falar sobre câncer, que é um assunto tão polêmico, e principalmente sobre câncer cerebral, que é um assunto mais polêmico ainda, e a gente vai descobrir o porquê no decorrer dessa entrevista, e dar aí um oi para todos que estão nos escutando e nos acompanhando. Bom, no meu perfil do Instagram, eu coloquei isso porque eu sou uma pessoa muito destinada a fazer tudo muito certo, né? Eu não gosto de ludibriar as pessoas ou mentir, assim, me colocar em um papel de vítima. Acontece que quando a gente fala sobre câncer, as pessoas já acham que nós estamos morrendo, que nós estamos passando por uma situação que
é muito ruim, é uma situação ruim mesmo. A doença, o câncer em si, é uma doença muito ruim, ela não é uma doença assim, fácil de se lidar, nem para nós que somos pacientes, e nem para o nosso entorno. Ela é uma doença muito sofrida. Então, o que acontece? Eu resolvi colocar a minha realidade nas redes sociais, mas sendo eu, Dani, com as minhas subjetividades, porque antes do câncer eu tinha uma vida, e eu não queria ser apenas um câncer. Eu quero continuar sendo a Dani Lousada, mas agora também com um câncer, e levando a minha vida da forma que o câncer me permite levar. Então, nesse momento, as pessoas colocam muitas cargas em cima da gente. Cargas de, aquela pessoa ali, ela perdeu a vida para o câncer. Não existe uma pessoa que morre de câncer que perde uma batalha para o câncer. Isso é errado. É uma forma que nós, da sociedade, fomos educados e que nós trazemos isso até hoje. Porque não existe uma pessoa que perca uma batalha para o câncer. Essa pessoa, você pode ter certeza que ela lutou até o último segundo de vida dela. Ela deu tudo o que ela pôde dar. Só que, infelizmente, a doença foi mais forte do que ela. Isso não significa que ela tenha tido fraqueza, isso não significa que ela tenha tido falta de fé, isso não significa que ela não tenha tomado todos os remédios dela na hora certa, ou que ela tenha se entregado à doença. Isso significa que ela deu tudo o que ela podia dar e contou, principalmente com a ciência, né, porque hoje a gente passa por um período muito negacionista no nosso país, onde a ciência está sendo muito contestada, e o câncer é uma doença secular. E nós contamos muito com a ciência. Hoje em dia, nós temos muito avanços na ciência em relação ao câncer, mas ainda nós não temos a cura do câncer. Por ocasião do falecimento de pessoas muito conhecidas por causa do câncer nesses meses passados, eu li um desabafo seu e gostaria que você compartilhasse conosco esse sentimento. Você escreveu: a sociedade precisa entender o câncer e parar de romantizar e rotular as pessoas como guerreiras. Não somos guerreiras. E todo esse peso que nos obriga a lutar contra o câncer é muito cruel da parte de quem está apenas vendo tudo acontecer. Diante disso, eu pergunto, você tem um histórico de luta pela mobilidade humana mais organizada. Como foi para você acompanhar essa luta nos últimos tempos? O que acontece, Padre? É assim, a sociedade está muito acostumada a atrelar essa fala de vida para as pessoas que estão ali se tratando contra o câncer. Isso eu não acho nada de errado. Acontece que as pessoas mais famosas, elas vêm à tona. E essas pessoas, quando elas falecem, elas sempre estão em um estágio muito delicado da doença, sempre em um estágio mais sofrido da doença, né? E elas sempre têm um tratamento, digamos assim, melhor do que nós que estamos ali no SUS, nos tratando. Eu sou tratada pelo SUS e tenho um tratamento muito digno. Acontece que é um tratamento também muito demorado. Então, tratar a gente como colocar nós no mesmo patamar que essas pessoas famosas é meio que uma desigualdade, é uma crueldade que fazem com a gente. Porque, assim, chamar uma pessoa de guerreira que fica 2 horas na fila depois de uma quimioterapia para voltar para casa, isso é romantizar o sofrimento
das pessoas que passam pelo câncer hoje num país tão desigual quanto o nosso. Chamar uma pessoa de guerreira, que vai 30 dias consecutivos em um hospital, fazer uma radioterapia, e depois pega 3 conduções para chegar em casa, e falar assim, nossa, aquela pessoa é muito guerreira, porque ela está lutando pela vida. Não, peraí, ela não está lutando pela vida. O Estado não está dando dignidade para aquela pessoa o suficiente para que ela lute pela vida. Então, ela está sobrevivendo à vida do jeito que ela pode. Então, a sociedade precisa entender isso para que possa nos acolher de uma forma melhor. E para quem está de fora, eu entendo que é muito... porque eu também já fui essa pessoa. Eu cuidei do meu pai 7 meses. Meu pai faleceu de câncer de pulmão no mesmo hospital que hoje eu me trato. Então, o primeiro impacto que eu tive com câncer foi cuidando do meu pai. Eu internei meu pai num dia, meu pai nunca mais saiu do hospital. Eu tirei meu pai dentro de um caixão. Então, assim, e hoje eu estou sendo cuidada. Então, por estar nas duas pontas, eu comecei a me indignar com certos movimentos e certos comportamentos da sociedade que não mudam, e que, se mudassem, trariam muitos benefícios para as pessoas que hoje se tratam do câncer, né? Nós não precisamos, assim, da pena de ninguém. Nós precisamos que as pessoas tenham a empatia com a nossa causa, com a nossa dor, e nos ajudem a lutar por políticas públicas. Você vê hoje em dia, se você pega uma condução pública, tem lá um assento destinado para pessoas em situação com câncer, mas aí você me pergunta, mas Dani, como é que eu vou saber? Você está aí falando comigo, eu não sei se você tem câncer. Gente, realmente, quem vê cara não vê coração. Mas é só você olhar, né? No hospital que eu me trato, muitas pessoas que fazem quimioterapia, elas têm um estado muito abatido. Eu fiquei muito abatida quando eu tive uma etapa do meu tratamento, e realmente as pessoas olhavam para mim e assim, sabe? Não tinham uma empatia comigo, pelo contrário. Elas queriam se afastar de mim, elas tinham medo de encostar em mim, como se a minha doença fosse passar para elas. Então, eu acho que o Terminal vem um pouquinho falar sobre isso, desmistificar o câncer. E se a gente não falar sobre câncer e só ver o câncer dessa forma na TV, fica um pouco difícil da gente humanizar a palavra câncer, porque a gente tem medo do câncer, né? A gente nem pronuncia câncer. Câncer é só um signo, e olhe lá. É aquela doença. Né? Nem os doentes oncológicos, os pacientes oncológicos, eles falam, você não pode falar eu tenho câncer, porque aí você briga com uma fatia de pacientes que acreditam que na metafísica você não pode afirmar que você tem uma doença, que senão a doença vai se enraizar mais ainda no seu corpo. Olha o tamanho da loucura. Então, nem câncer você pode falar que tem, você tem que falar, estou doente, eu tenho aquela doença. Não, eu tenho câncer. Porque enquanto eu falar aquela doença, a sociedade e principalmente o país que eu moro não vai olhar para mim como uma cidadã, como eu mereço ser olhada. E principalmente com os cuidados que eu mereço ter. Eu peço a Dani Lousada só um minutinho para eu chamar um intervalo. Depois, continuaremos ouvindo esse tão importante testemunho aqui no programa Parlatório. Até já. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo.
Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje está sendo um dia muito especial para todos nós que produzimos semanalmente este programa aqui na TV Pai Eterno. Aliás, eu preciso agradecer muito o trabalho da Gabriela Toscano, que tanto me ajudou para que eu pudesse falar com a Dani Lousada, uma moça que está enfrentando um câncer raro com inteligência e generosidade. Apesar do seu canal no YouTube se chamar Terminal, Dani, não é este o tom de suas postagens. Não é sobre a morte, e sim sobre a interrupção, no sentido de deixar de executar tarefas que eram habituais na sua rotina. Eu te pergunto, como tem sido a gestão desse trabalho na internet? O Terminal, na verdade, o nome é uma pegadinha, né? Porque a gente pensou, né, como eu disse antes, meus pais são falecidos. Então, eu moro na cidade de São Paulo há 16 anos. E eu sempre pensei que eu era uma pessoa sozinha. Olha que absurdo. Mas eu tinha essas ONGs que eu trabalhava, tinha o meu trabalho, e eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? Caiçara, vim morar na cidade grande, aquele meio, né, cumprimentava todo mundo. E quando eu passei mal na minha casa, sozinha, eu descobri meu câncer através de uma convulsão, demorei 1h30 para ser socorrida. Se fez ali uma rede de apoio para ajudar a Dani. Então, é muito importante falar sobre isso, porque hoje nós estamos passando, acho que, por uma das piores fases do nosso país, que é a Covid. E muita gente está precisando de rede de apoio. E eu acredito que o século XX veio nos ensinar que nós precisávamos fazer do limão uma limonada. E o século XXI veio nos ensinar que nós precisamos aprender a compartilhar essa limonada. Porque sem o compartilhar, nós não vamos mais existir. A gente não existe mais sem o compartilhar. E a gente precisa aprender a compartilhar. Quando esse pessoal começou a se movimentar, porque para pagar o meu aluguel, para pagar a minha locomoção até o hospital, porque hoje eu ando de andador, para poder me acolher, porque imagina uma pessoa que pedalava por essa cidade inteira, ia para o trabalho e voltava, eu era muito ativa. Imagina essa pessoa não poder mais ficar sozinha, precisar de cuidadora. Enfim, é uma mudança de vida gigantesca. Então, eu precisei de muito apoio, e foi aí que eu comecei a entrar numa depressão, porque eu não conseguia mais fazer a minha militância. Né? Eu participava dessa militância também da bicicleta, eu ocupava uma das cadeiras na Prefeitura de São Paulo, da Câmara Temática da Bicicleta, discutia, né, uma cidade mais humana, mas como fazer tudo isso, né, com o cérebro machucado, como fazer tudo isso com dor e tendo que ir muitas vezes ao hospital. E resumindo, 2 pessoas do grupo vieram a mim e falaram: Dani, por que você não volta o seu ativismo e começa a falar sobre sua vida no YouTube? Eu falei: não, mas eu não vou expor minha vida, né? Eu não quero ser isso. E aí eles falaram: mas você tem uma coisa muito importante, porque você esteve e está nas 2 pontas. Você já foi cuidadora e você agora está sendo paciente. Você pode falar sobre essa realidade que é o câncer, desse jeitinho que você faz, crítico, falar mesmo, e até hoje foi assim que cresceu o Terminal e nasceu o Terminal.
Você é muito realista e essa característica pode deixar as pessoas impactadas. De que modo você pensa que a sua luta pode tornar-se uma ajuda para as pessoas que receberam um diagnóstico de câncer? Eu acredito que a minha sinceridade, eu não quero seguidores, eu não quero virar coaching de nada e eu não quero uma verdade que o que saia da minha boca seja uma verdade absoluta. O meu histórico de militância, eu só quero que as pessoas tenham uma vida melhor do que elas têm hoje. Então, se eu puder deixar uma trilhazinha, quem acampou vai entender o que eu estou falando. Quando você vai acampar a primeira vez, num lugar muito fechado, você abre um caminhozinho, né? Você vai ali e abre uma trilha. Você desmata um pouquinho, abre ali, monta a sua barraca. Quando você volta da segunda vez, algumas pessoas já passaram por ali e deixaram aquele caminho mais fácil para você chegar. Então, eu acho que talvez a minha realidade possa não ajudar tantas pessoas hoje, porque elas encaram a verdade e dói, né? Parece que as pessoas não estão acostumadas, elas preferem muito mais a mentira, muito mais a enganação, muito mais a questão como é que se fala? Do iludibriamento, né? E foram coisas que eu não me proponho a fazer, do que a verdade em si. Então, eu acredito que talvez, em um futuro, outras pessoas estejam preparadas para escutar tudo que eu falo. Então, talvez as pessoas que estejam preparadas agora podem ser ajudadas, mas em um futuro eu acredito que muito mais pessoas serão ajudadas pelo que eu falo hoje. Com certeza, eu tenho essa esperança. As pessoas tenham mais fé na verdade do que na mentira. Dani Lousada, a fé, independente de religiões, tem alguma importância nesse processo? Tem muita importância nesse processo. Eu acredito que ninguém passa por esse caminho sem a fé, seja ela qual for. É impossível passar por esse caminho sem fé, porque é um caminho muito doloroso, é um caminho que é muito cheio de altos e baixos. Então, se não é pela fé, você não consegue levantar da sua cama, você não consegue ser quem você se determinou a ser quando você recebeu seu diagnóstico. Ali você define tudo na sua vida, ali, naquela questão de segundos. Quando você pega o papel com o seu diagnóstico, ali você define o que você quer. É ali, naquela questão de segundos. Você vai definir o que você vai fazer. Parece brincadeira, mas não é. E depois, ao longo do processo, você vai processando, né, o que você determinou. Mas por isso que a fé é tão importante. Nossa, eu tenho aqui, assim, as minhas santinhas, que eu me apego muito a elas, converso muito com Deus, converso muito com as minhas deusas, e, enfim, brigo também, porque sou filha, posso brigar, né? Tenho essa, esse meu privilégio também, né? Porque já que sou filha, todo filho é rebelde, então tenho minhas brigas com ele, mas converso com ele e sei que ele nunca me desampara e nunca vai me desamparar. Nunca me desamparou. Aqui, Dani, nós sempre encerramos nossas conversas trazendo uma citação e pedindo um comentário dos nossos convidados. Para você, trazemos uma palavra do Papa Francisco. Essa palavra foi pronunciada durante um encontro dele com pessoas que cuidam de crianças com câncer. Ele disse, abre aspas, que o Senhor inspire cada um de nós a estar próximo de quem sofre, sobretudo das crianças, e a colocar os frágeis em primeiro lugar. Fecha aspas. É um acalanto, né, pra gente, porque realmente quando você
eu passo por algumas internações, né? Então, nas internações, realmente a ala infantil é a ala que mais, assim, mexe comigo. E é a ala, assim, que mais dá força. Porque quando eu olho para os pequenininhos, assim, eu falo, bom, se eles estão conseguindo, eu também vou conseguir. Porque eu acho muito cruel com as crianças, de verdade. Porque não merecem. Câncer, como eu não canso de repetir, é muito dolorido. Causa muita dor. E, às vezes, o remédio não dá conta da nossa dor. Então, se eu tivesse um pedido a fazer, é que nenhuma criança no mundo pudesse ter câncer ou passar fome. E passar fome, não é ou, né? Ter câncer e passar fome. Acho que nenhuma criança no mundo merece essas duas coisas. Então, acho que o Papa foi muito certeiro em suas palavras. E nos entregar, né, na mão da mãe, né, é ótimo. Porque muitas vezes também peço para que ela nos proteja com o manto azul dela e tire a nossa dor, porque é cruel, uma dor cruel mesmo. Dani Lousada, muitíssimo obrigado pela sua presença, pelo seu testemunho aqui no nosso programa. Padre, foi um prazer para mim estar aqui e muito obrigado novamente por esse lugar de fala. É muito importante quando a gente tem esses espaços que a gente pode falar sobre câncer e falar sobre coisas da vida. Isso, muito obrigada. Agradeço também a você que esteve conosco no programa de hoje. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.